Bom dia, graça e paz. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana cheios de ânimo e motivação em conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos aprendido ao longo desse tempo que nós temos um propósito, que Ele é o que nos motiva, é o que nos anima a levantar todos os dias. Sabemos que independente das circunstâncias que estão à nossa volta, somos abençoados. Aprendemos bastante sobre isso e hoje eu quero conversar com você sobre os nossos olhos estarem abertos para o nosso futuro. Vamos falar um pouco sobre expectativas, vamos falar um pouco sobre aquilo que está por vir, vamos falar também um pouco ao longo dessa semana sobre nos prepararmos com a expectativa certa para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, queridos, eu sempre gosto de pensar que muitas vezes em nossas vidas, principalmente em meio a algumas adversidades que nós passamos, nós desejamos firmar a nossa casa sobre a rocha. Afinal de contas, a Bíblia nos garante que se a nossa casa estiver firmada sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade e a gente não será abalado. Isso é maravilhoso e isso deve estar em nosso coração, em nossa vida. Porém, queridos, muitas vezes, tão atentos que estamos a esse ponto, esquecemos de nos preparar também para o dia da colheita, para o dia bom, para o dia da fartura. Afinal de contas, sabemos que temos um propósito, então temos um lugar aonde vamos chegar, sabemos que somos abençoados, então sabemos que sobre a nossa vida há uma expectativa de acréscimo, de multiplicação, sabemos que Cristo se fez maldito na cruz para que nós fôssemos abençoados. Então, quando recebemos todas essas informações, o nosso propósito, ser abençoado, a nossa expectativa, devemos também nos preparar para um dia de colheita. Afinal de contas, se na nossa vida desejamos semear, devemos ter sim a expectativa dos frutos, porque se estamos em Deus, a nossa vida será frutífera. Estamos plantados à ribeira, as nossas raízes elas estão aprofundando-se cada vez mais e encontrando os canais de alimentação, de água que Deus nos proporciona. Não somos ramos soltos, mas estamos ligados à videira, estamos ligados no tronco, que é Jesus. Então recebemos a sua seiva. Sabe, queridos, e um ramo, quando ele está ligado no tronco, ele deve ter expectativa de não só dar folhas e florescer, mas também de frutificar. Então, ao longo dessa semana, eu quero começar a tratar com você sobre essa expectativa também para o dia bom, para o dia da colheita, para o dia onde vamos ver com os nossos olhos o fruto do nosso trabalho. E eu gosto de Filipenses 4:12 e gostaria de que a gente abrisse um pouco os nossos olhos em relação a esse texto, onde Paulo diz que tanto sabe estar humilhado, Filipenses capítulo 4, versículo 12, tanto sabe estar humilhado como também sabe ser honrado. De tudo e em todas essas circunstâncias, ele diz que já tinha experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo ele pode naquele que fortalece ele. E sabe quantas vezes nós falamos, às vezes, esse versículo, quase como um jargão, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, eu quero hoje abrir os seus olhos em relação, ajudar a abrir os seus olhos em relação a essas expectativas. Paulo está aqui tratando conosco sobre sabermos andar tanto no dia mau quanto no dia bom. Mas muitas vezes nós só atentamos nesse versículo que existe o dia mau. O dia mau existe, mas ele não é o único em nossas vidas. Paulo está dizendo que ele teve experiência de fome e de fartura, ou seja, ele soube viver o dia onde não estava tudo bem, mas ele também soube viver o dia da fartura. Ele soube viver o dia da escassez, mas também soube viver o dia do acréscimo. Ele também diz sobre abundância e escassez. Sabe, queridos, e eu quero hoje trazer ao seu coração
a nossa expectativa de colheita naquilo que semeamos. Sabe, porque nenhum agricultor coloca no chão uma semente e não gera no coração expectativas de que aquilo vire uma planta, uma árvore que floresça e dê frutos. Nós mesmo vemos quando Jesus encontra aquela figueira que já estava com folhas, e é uma característica da figueira apresentar folhas na época do fruto, muito semelhante ao nosso pé de caqui aqui no Brasil, que fica durante o ano todo seco, mas quando vem as folhas, automaticamente os frutos vêm em sequência. Nós entendemos que Jesus ali tinha naquela figueira uma expectativa de fruto. Então, queridos, é lícito que quando nós estamos plantados no Senhor, quando nós estamos ligados na videira, nós tenhamos expectativas de fruto. Não podemos acordar todos os dias apenas nos preparando para o dia mau. Não, o dia mau, ele vai passar na nossa vida e nós vamos estar firmados nas rochas e não vamos ser abalados. Mas também devemos pensar, e principalmente devemos pensar no dia do cumprimento do nosso propósito, o dia da colheita. E nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo dessa semana, vamos entender um pouco melhor. A gente vem de uma cultura que realmente se prepara muito para o dia mau. A gente, às vezes, não fala muito sobre o dia da nossa colheita. Nós até achamos pretensão quando falamos daquilo que temos expectativa em nossa vida através do que Deus está fazendo. Mas, a partir de hoje, você vai entender que se você tem um propósito, você precisa ter expectativa de que esse propósito se cumpra. Se você sabe que é abençoado, você deve ter expectativa de acréscimo, multiplicação e fartura. Afinal de contas, Salmo 35, no versículo 27, diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, querido, nós podemos entender através desse versículo que há em Deus uma expectativa de prosperidade, de acréscimo, de crescimento em nossa vida. Então, nós também devemos nos alegrar sobre essa expectativa. Nós vamos estar tratando sobre ter uma expectativa do cumprimento da promessa. Nós devemos ser atentos aos princípios, mas não podemos tirar os nossos olhos do cumprimento da promessa, do dia da colheita. E eu gosto que Números 14, quando está se referindo a Caleb, afinal Josué e Caleb foram os únicos dois que, ao colocar os olhos na terra prometida, não ficaram aprisionados a olhar somente as dificuldades, os gigantes, mas eles olharam para aquela terra com expectativa de colheita. E nós vamos ver lá em Números 14, já no versículo 24, algo sobre Caleb que eu recebo para a minha vida e para a sua. Diz assim, que nenhum deles antes acreditou naquelas promessas. E muitos não, e a maioria não entrou na terra prometida. Mas no 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, existe em Deus uma alegria em ver que nós não abrimos mão da nossa expectativa de colheita. Se você ler os textos mais à frente, você vai perceber que Caleb, já muitas décadas depois, quando chegou àquela terra, ele diz que ele está com o mesmo vigor do início para receber a sua colheita. Então, queridos, há uma promessa, um propósito, há uma bênção que nos leva ao propósito, e nós vamos começar agora a abrir os nossos olhos para a expectativa da colheita, para que, assim como Caleb, quando a gente pisar na terra prometida, a gente colocar a Deus a nossa parte, porque vamos estar com o mesmo vigor, porque não deixamos de olhar para aquilo que Ele nos prometeu e não ficamos perdendo tempo em olhar para trás.
Vamos iniciar essa semana, então, gerando essa expectativa. E eu creio em acréscimo para a sua vida, e eu creio em motivação e animação para os dias que se seguem. Expectativas de colheita, porque se você plantou, é lícito que você colha. Pai, obrigado, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Senhor está nos abrindo os olhos para mais um aspecto das suas promessas em nossas vidas. Eu creio que nós vamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. E eu creio, Pai, que os olhos dos meus irmãos vão estar abertos para saber que nós não podemos passar por essa vida sem a expectativa do cumprimento do nosso propósito, da realização daquilo que o Senhor colocou em nossos corações, na autoridade do nome de Jesus. Tenha uma segunda-feira abençoada e já cheio de expectativas, porque nessa semana muitas coisas vão ser estimuladas no seu coração para que você saiba que há uma colheita e que nós não vamos viver o dia mal para sempre, mas nós vamos passar pela adversidade, porque Jesus já venceu o mundo. Anime-se, querido.